Eu em seguida vou conversar com o vereador Paulo Augusto Bernardi. Ele integrou a comissão especial que também na Câmara opinou pela reprovação das contas do prefeito Edinardo Schettini no seu primeiro ano de exercício, no exercício do seu primeiro ano, que foi 2017. Contas anteriormente já reprovadas pelo Tribunal de Contas. Essas contas agora vão ser votadas segunda-feira na Câmara por todos os vereadores. Eles podem aprovar as contas, o que estaria absolutamente fora daquilo que até agora tecnicamente restou considerado aí pelo tribunal e pela própria comissão, que teve como integrantes o próprio Paulo Bernardi, o vereador Robinho e o vereador Cido Motos. Então, as contas foram também reprovadas nesta comissão e agora vão ao plenário para serem votadas por todos os vereadores. Este é o ato político final, vamos dizer assim, e se eles reprovarem, se eles seguirem tudo aquilo que já foi elencado ali como irregularidades, o que fez com que as contas fossem reprovadas até aqui, nesse caso há toda uma série de sanções contra o ex-prefeito. Mas se a Câmara aprovar as contas, politicamente ele é absolvido. Mas, claro, depois há outras consequências, porque essas irregularidades constatadas, elas seguirão depois sobre outras formas de processos e tudo, outros processos. O que a Câmara faz é o julgamento, vamos dizer assim, político dos atos ali, de ano a ano, de cada prefeito. Bem, na verdade, todos estão sujeitos a isso. E é a primeira conta, porque depois ainda tem 2018, 2019 e 2020, os 4 anos dele. Por enquanto, as contas que chegaram para a Câmara e que chegaram a esse momento de votação são as contas de 2017, já do primeiro ano, em que foram elencadas inúmeras irregularidades, razão pela qual o tribunal reprovou as contas. A Câmara, analisando numa comissão especial, também opinou pela reprovação. Disso resultou o projeto de decreto legislativo número 009/2021, dos 3 vereadores que eu disse que fazem parte da comissão, declarando reprovadas as contas daquele ano. Agora resta o plenário, agora que todos vão votar. E como votarão nesse caso? Ainda que sejam próximos ou distantes, não importa. Que não é essa questão agora. O que o vereador tem que votar não é lá uma condição, eu sou amigo ou sou inimigo. Ele tem que votar as contas que tecnicamente estão reprovadas. Como eles vão votar na segunda-feira? E principalmente sabermos quais são essas supostas ou irregularidades elencadas ali desde a análise do Tribunal de Contas. É por isso e sobre isso que vou conversar agora com o vereador Paulo Augusto Bernardi, que, além de advogado, enfim, como vereador, ele compôs esta comissão especial que reprovou as contas inicialmente. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Daércio. Bom dia aos amigos ouvintes da Saudade FM. Um prazer falar com você, Daércio. Muito obrigado, vereador. Nessas considerações do Tribunal de Contas, o que é que eles elencam lá como irregularidades de 2017? Daércio, deixa eu só, antes, se você me permitir, claro, fazer uma pequena correção naquilo que você disse, só para prestar um esclarecimento. Perfeito, faz muito bem. O caminho dessas contas, ele é o seguinte: o Tribunal de Contas faz uma análise de tudo que aconteceu na Prefeitura no ano 2017 e ele emite um parecer após o contraditório, a ampla defesa, etc., emite um parecer. E no caso específico das contas de 2017, o Tribunal de Contas apontou uma série de irregularidades, pagamentos, na verdade, nada que houvesse dolo ou improbidade administrativa, irregularidades formais da própria gestão, o endividamento, a elevação do valor, a dívida acima dos patamares previstos pelo tribunal, etc. Quando o tribunal dá esse parecer terminativo, o processo de contas volta à Câmara Municipal de Matão, e aí a Comissão de Finanças e Orçamento é que, em primeiro plano, faz análise dessas contas. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Matão
ela recepcionou as contas do Tribunal de Contas de 2017, ela notificou o ex-prefeito para que ele apresentasse uma defesa. A defesa foi apresentada perante a Comissão de Finanças e Orçamento, e a Comissão de Finanças e Orçamento houve por bem manter a decisão do tribunal no sentido de reprovar as contas de 2017. O regimento interno da Câmara, nessa condição de Tribunal de Contas reprovando, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reprovando a conta, a presidente da Câmara, a vereadora Ana Mondini, ela nomeia uma comissão especial, que é o artigo 178, se eu não me engano, do regimento interno da Câmara. E aí essa comissão especial, ela faz uma reanálise daquilo que foi votado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão é que nós fomos nomeados, o vereador Cido Motos, o vereador Robinho Ramos e eu, e em decisão de nós três, a presidência ficou comigo, a relatoria com o vereador Robinho e o vereador Cido Motos como membro da comissão. Perfeito. Essa comissão, de novo, ela abre o contraditório. O regimento interno diz que o ex-prefeito teria que ser intimado com um prazo de 5 dias para apresentar uma defesa perante a comissão especial. Eu decidi elastecer esse prazo, aplicar a norma do Código de Processo Civil, dando então um prazo de 15 dias úteis para a apresentação de uma defesa em cima do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. O ex-prefeito não apresentou defesa no prazo legal. Então, nós decidimos manter o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, com algumas pequenas ressalvas. Então, essa é o trâmite da burocrático. Então, não é do tribunal direto para a nossa comissão. Existiu uma comissão especial, uma comissão permanente, há uma comissão permanente de Finanças e Orçamento, e se você me perguntar a composição, sinceramente, eu não vou saber de cabeça, mas eu acho que é o vereador Jonas, o vereador Carmo e o vereador Davison, se eu não me engano, se não me falha a memória. Essa comissão, depois de ouvir a defesa do ex-prefeito, manteve a decisão no tribunal, e a comissão que eu presidi, por votação unânime, e em decorrência do que nós advogados chamamos de revelia, é quando você deixa passar o prazo de defesa sem apresentação da defesa no prazo concedido, que no nosso caso foi absolutamente elastecido em relação ao prazo legal da lei orgânica, da lei orgânica e do regimento interno. Então nós mantivemos o parecer no sentido de manter a decisão do Tribunal de Contas e reprovar então as contas do ex-prefeito Edinardo no ano de 2017. Foi bom você corrigir, porque eu achei que o trâmite era inverso, isto é, do tribunal viesse para esta comissão especial, desta para Finanças e Orçamento, que então orientaria com o seu parecer também a votação depois em plenário. Foi muito boa a sua correção, afinal é um trâmite que não é comum, não é, digamos, matéria do dia a dia, a gente às vezes não tem esse conhecimento, então foi muito bom que você fez a devida correção. Mas... E desculpa, Darcio, desculpa interromper, mas é a primeira vez, até onde eu sei, eu pude apurar, é a primeira vez que um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento mantém a decisão do Tribunal de Contas, e razão pela qual houve a necessidade regimental de nomear a comissão especial. Todas as outras contas, os ex-prefeitos, ao longo da história, pelo menos até a partir de 90, que tem essa burocracia da lei orgânica e do regimento interno, elas eram sempre a comissão especial, a comissão permanente de Finanças e Orçamento, sempre deu um parecer, vamos dizer, contrário àquilo que o tribunal apontou. Então, é a primeira vez que houve essa sintonia de decisão entre o tribunal e a comissão permanente de orçamento, é a razão pela qual a presidenta Ana Mondini, aplicando o regimento, obrigou-se a nomear essa comissão especial. E eu, sinceramente, ao longo desses 40 e poucos anos aqui, noticiei quantas vezes essas avaliações de contas e tudo, eu me lembro de ter sido composta uma comissão especial como dessa vez. Então está explicado por que é assim. Bom, o fato é que o Schettini teve todas as possibilidades de defesa até aqui, tanto no âmbito do Tribunal de Contas, quanto agora nesse processo dentro da Câmara Municipal. E nesse caso, particularmente, ele não se apresentou para se defender no prazo que você próprio disse que foi até estendido para facilitar para ele. Ele não
se apresentou e nem informalmente conversou com alguém a respeito disso? Olha, Dércio, depois que o prazo tinha vencido, escoado, eu dialoguei com o vereador Haroldo Gago, que é ligado ao ex-prefeito Schettini, e disse a ele: Haroldo, nós estamos com uma posição difícil, porque sem defesa você não consegue não manter os fatos que foram alegados pelo tribunal. É uma regra processual que os fatos não contestados, eles presumem-se verdadeiros. E, então eu conversei com o vereador Haroldo Gago, o ex-prefeito ligou para mim, falou comigo, dizendo que ele entendia, os advogados dele entendiam que a defesa apresentada perante a comissão permanente, ela poderia ser aproveitada para a comissão especial, e eu disse a ele que eu não entendia assim, porque são fatos jurídicos distintos. A primeira defesa apresentada dizia respeito à decisão do Tribunal de Contas. A segunda defesa que deveria ser apresentada deveria dizer respeito à decisão da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Então, aí houve efetivamente, depois de passados muitos dias do prazo concedido por mim, por deliberação minha, até para não dizer que nós não propiciamos a ampla defesa, que realmente 5 dias é um prazo muito exíguo para você apresentar uma defesa sobre contas que tem centenas de páginas de documentos e pareceres jurídicos. Então eu elasteci para 15 dias. E não havendo apresentação, houve depois de alguns dias, Dércio, eu sinceramente não me lembro exatamente quando, mas nós já tínhamos reunido a comissão, o vereador Robinho, o vereador Cito Motos e eu, já tínhamos decidido pela elaboração de um parecer, mantendo evidentemente a decisão da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e aí o ex-prefeito apresentou uma defesa, mas completamente intempestiva, que não foi sequer apreciada por conta de estar fora do tempo. Nós não podemos alterar a lei para favorecer isso ou aquele, porque ali seria uma questão, nós membros da comissão, estaríamos decidindo contra uma disposição regimental, e aí ficaria complicado a nossa situação, entendeu? Certo. Vamos agora àquilo que o tribunal, originalmente lá antes, elencou como supostas ou irregularidades, afinal de contas, ali apontadas. Quais são elas, vereador? Na verdade, a principal irregularidade é a questão do endividamento, o endividamento muito acima daquilo que o Tribunal de Contas entende como legal. O Tribunal de Contas apontou também que houveram, se eu não me engano, 11 notificações para correção de algumas situações que aconteceram na prefeitura, e nenhuma delas teria sido atendida pelo governo anterior. Então, basicamente, essas duas são as principais. Não há nada disso, nós não constatamos nenhuma irregularidade em relação como é que chama? Chamados atos dolosos de improbidade administrativa, atos lesivos ao erário de maneira dolosa. Então, basicamente, são questões eminentemente técnicas, né? Questões do dia a dia da prefeitura que não foram corrigidas, mesmo o tribunal tendo notificado, segundo o tribunal e a documentação existente, por 11 vezes. A improbidade administrativa se caracteriza no julgamento, sobretudo quando há observação do dolo, isto é, a intenção de fazer aquilo. Mas nós sabemos que a improbidade depende muito disso, quer dizer, de o julgador perceber o dolo, isto é, a intenção ou não, ou fazer involuntariamente. Então a improbidade está muito associada, eu percebo, pelo menos, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas percebo sempre há um vínculo muito grande entre improbidade e dolo, como se uma coisa não existisse sem a outra. E aí o senhor está dizendo aí que situações em que o senhor não percebia o dolo, isto é, a intenção naquilo de que é acusada a irregularidade aí. Aí vem a minha pergunta. Se ele tiver as contas reprovadas, há consequências
por exemplo, de perda de mandato, de direitos políticos e tudo mais, pode incorrer em improbidade. E como caracterizar isso se vocês não percebem dolo no caso, hein, vereador? Então, na verdade, a improbidade ela tá intimamente ligada à figura do dolo e da questão da improbidade administrativa. Nós não enxergamos na nossa comissão nenhuma atividade dolosa por parte dos prefeitos. Nada foi feito por querer, vamos chamar assim mais fácil, uma linguagem mais fácil, nada foi feito por querer. Então, essa questão, ele pode se livrar da perda da capacidade eleitoral por conta da iniciativa do dolo, certo? Foi o que aconteceu recentemente no julgamento que envolveu o ex-prefeito Adalto. Acabou sendo inocentado pelo tribunal por conta da inexistência da figura dolosa nos atos praticados por ele, tá? em outros processos. Então, a questão de elegibilidade ou não é uma questão que vai ser discutida no âmbito da nossa comissão, e nem na Câmara. Isso vai ser discutido, evidentemente, se porventura o ex-prefeito for candidato a algum cargo, ele vai, evidentemente, ter que se defender para dizer que não houve a figura do dolo, constatado pela própria comissão, mas aí vai depender, não de nós, vai depender, evidentemente, do Ministério Público, vai depender de se houver ou não impugnação da candidatura, se ele for eventualmente candidato. Nós estamos pensando agora em questão de, já em hipóteses, né? não é em teorias. Mas, em tese, antes que ele faça essa sua defesa, e se a Câmara, e a tendência deve ser essa, pelas mesmas razões que as comissões agora avaliaram e reprovaram as contas, né? Mas, em sendo assim, de pronto, pelo menos por hora, ele tem a consequência da perda dos direitos políticos, até que depois ele continue mais adiante para provar o contrário. Sim, com certeza. Bom, então, o que votar segunda-feira, a penalidade, a sanção é esta do ato do Legislativo, a sanção é esta ou tem mais alguma? Não, a sanção, o Legislativo simplesmente tem a função de aprovar ou reprovar as contas do prefeito. E em consequência? As consequências da aprovação e da reprovação vão ser discutidas em algum momento por alguma outra autoridade que não é a Câmara Municipal. A Câmara do Julgamento é um julgamento político, dizendo, olha, nós, vereadores, por X votos, aprovamos o parecer do Tribunal de Contas, consequentemente o parecer da Comissão Especial, que é o parecer terminativo, é o último dos pareceres, e declaramos as contas de 2017 reprovadas. Ponto. Essa é a função específica da Câmara. O que vai acontecer doravante já não é mais de competência da Câmara, tá certo? De competência da Câmara. Então, aí vai ser uma discussão, como eu disse para você, no terreno das hipóteses. Se ele for candidato, se o Ministério Público entrar com uma representação sobre elegibilidade, dizendo que ele teve as contas reprovadas por um órgão colegiado, mas aí tem a discussão da existência ou não da improbidade administrativa e do dolo, tá certo? Que pode ser que não iniba uma candidatura futura do ex-prefeito. Então é uma questão que ela será discutida num outro momento e em outra circunstância, e não mais pela Câmara Municipal de Matão. A Câmara, na segunda-feira, encerra, e outra, né, Darcio, a possibilidade também de que dessa decisão da Câmara possa vir a ser discutida no próprio Poder Judiciário. Então, entendi. Do que ficar decidido pela Câmara, a Câmara dá conhecimento a quem depois, no caso? Não, a Câmara aprova o decreto legislativo e encerra as funções dela aí. Ela não aciona as outras instituições também, não. Ela só publica e estas outras é que terão que se informar a respeito. Publica as contas e, evidentemente, isso vai ser publicado, vai ser tornado público e vai ser registrado nos órgãos oficiais do Tribunal de Contas. No momento que você consultar se há reprovação de contas por órgão colegiado ou não em relação ao ex-prefeito ou em relação a qualquer outro agente político de Matão ou do Estado de São Paulo, no caso especificamente nosso, vai aparecer que essas contas foram reprovadas por decisão da Câmara Municipal de Matão, ou aprovadas. É uma questão de decisão. E o Ministério Público pode, evidentemente,
com base nessa reprovação, ajuizar ou não ações que ele julgar convenientes. Se a Câmara não publicar, processar tudo certinho depois, não tem validade a decisão. Sim, não. A Câmara, esse decreto legislativo que nós produzimos, a Comissão Especial produziu, ele vai ser votado na segunda-feira. É uma votação de quórum qualificado, uma votação que todos os 11 vereadores vão ter que votar nominalmente, e é aberta a votação. Feito isso, o decreto, ou o decreto que a Comissão Especial elaborou, ou um outro decreto, se as contas vierem a ser aprovadas por decisão da Câmara, vai ser publicado, porque se não for publicado, não tem validade. Toda legislação, qualquer que seja ela, que não tiver publicidade, ela não tem validade. Não tem validade. Exatamente. A minha pergunta foi porque, me corrijam se eu estiver errado, de uma conta que não foi aprovada alguns anos atrás, não foi feita a publicação, e quando questionaram aquele ato da Câmara, ele não tinha sido publicado, portanto, não tinha validade a reprovação das tais contas daquele ano. Por isso que, de propósito, eu fiz essa pergunta para você. Exatamente. A Câmara da época não publicou. E aí, não publicou. Entendeu? Quer dizer, o ato não foi completado, percebe? Então, quando questionaram as contas do Adalto, daquele ano lá, de um ano seguinte, acho que do último mandato, não me lembro mais, que ficou aquela pendência, né, do pessoal, será que o Adalto pode ser candidato? Não pode. Não, ele não teve as contas rejeitadas, porque não publicaram. Olha que, desculpa, mas é tão elementar isso que ficou até... Por que não publicaram? Pois né? Exato. Então essa Câmara aqui tem que ser atenta, né? Um pouco mais atenta que aquela, e seja lá que decisão os vereadores tomarem, mas tem que publicar, porque sem isso ela não se completa e a decisão da Câmara não será validada, né? É só por isso que eu fiz essa pergunta. Agora, pois não, Paulo. Não, só para te responder, você fez uma pergunta um tempo atrás para mim sobre o que o tribunal tinha alertado, por que o tribunal tinha decidido pela reprovação, isso, né? Então, claro que eu não consigo ter uma memória tão grande para saber de tudo detalhadamente, mas eu tô aqui com o parecer do conselheiro Cid Stanislau Beraldo, que decidiu as contas do ex-prefeito de 2017, e a ementa a decisão do tribunal, em resumo, é assim: contas municipais, déficit orçamentário e financeiro acima do patamar tolerado pelo tribunal. Déficit financeiro equivalente a aproximadamente 58 dias de receita corrente líquida acima do patamar aceito pela jurisprudência da Corte, apesar de emissão de alerta ao município por 11 vezes, sobre o descompasso sobre a receita e a despesa, enseja a reprovação das contas. Então essa foi o norte que o Tribunal de Contas usou para a reprovação das contas. O déficit financeiro, mesmo alertado pelo tribunal por 11 vezes, não houve ajuste por conta do município de Matão. Estranho que ele não tenha se apresentado para apresentar sua própria defesa, embora o tempo tenha sido, inclusive, alargado um pouco mais, né? É estranho isso. Qualquer um tentaria se defender, não é não? O que ele me disse é que os advogados teriam orientado a ele que a defesa prestada perante a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, ela teria o condão de ser usada pela Comissão Especial. Mas aí, Daércio, eu, com todo respeito, se houve mesmo essa informação dos advogados que atendem ao ex-prefeito, eu acho que não é o correto, tenho certeza que não é o correto, porque são dois momentos processuais distintos, né? Nós estamos falando de uma decisão da Comissão Permanente, e sobre essa decisão da Comissão Permanente é que não houve a defesa, entendeu? Esse é o problema. Tá? Será que ele espera que na votação na segunda-feira ele reverta isso junto a quantidade de vereadores de votos que talvez precisasse? Eu estou fazendo essa pergunta aqui e ao mesmo tempo talvez não faça muito sentido, porque vejam, o tribunal elencou essas razões todas para reprovar as contas. O processo seguinte foi a Comissão de Finanças e Orçamento, que também fez o mesmo, levando em conta as considerações do próprio tribunal. Aí essa comissão especial da qual você participou, levando pelas razões já ditas por você, não teve outra alternativa, senão também reprovar essas contas, até pela ausência dele próprio lá para se defender. Agora a Câmara vai votar. Qualquer vereador, mesmo que fosse próximo do próprio ex-prefeito Schettini, qualquer vereador vai ficar acuado
por uma série de decisões e ausências, né, de uma explicação que vai fazê-lo votar pela reprovação. Ou seja, eu fico imaginando que a Câmara, segunda-feira, vai votar pela reprovação, até em consideração aos demais pareceres anteriores e técnicos. Estou correto em dizer isso, Paulo? Tecnicamente sim, politicamente não. É isso que eu estou dizendo. Será que o prefeito espera reverter isso na votação? Agora, os vereadores terão que explicar depois, técnicos que não são, porque o vereador, não é, Paulo? Ele tem suas funções pessoais, aí suas profissões, e salvo as raríssimas exceções, nessas questões aqui, a grande maioria não tem especialidade nisso. Como é que ele vai dizer, eu aprovo as contas, se o antecedente todo é técnico e está dizendo que está errado? Darcy, foi o que eu falei para você, é uma decisão política. O vereador vota politicamente, ele não vota tecnicamente. Você não é obrigado, por lei, a ser advogado ou ser bacharel em alguma coisa para ser vereador. Infelizmente ou felizmente, eu sou advogado, então para mim é um pouco mais complicado. Facilita. Porque eu conheço a lei e é difícil, entendeu? Mas assim, eu não tenho nenhum problema em votar a favor ou contra o parecer. É político, a decisão é extremamente política. Mas olha, diante de um histórico desse processo, o vereador, na sua grande maioria, que não entende disso, me desculpe dizer, a grande maioria, talvez a grande maioria, como é que a sociedade não vai entender o que esse vereador fez e vai ficar nítido que ele catou papel no vento. Como é que a sociedade vai entender que um sujeito que não entende, tendo todos os pareceres a seu favor, ele vai contrário? Não estou forçando nada com isso, gente. Só estou falando que ninguém vai conseguir entender isso. O que eu disse para você, é uma decisão política. Você vota politicamente. Você pode apresentar na Câmara um projeto maravilhoso, lindo e maravilhoso, e você vota contra. Você pode apresentar um projeto que é ridículo, que é um negócio completamente fora de contexto, e você vota a favor. Então, não, pode, né? O que eu quero dizer é assim, como é que a sociedade vai entender esse vereador? É só isso, né? Mas aí você vai ter que explicar para o seu eleitorado, ou por que você votou a favor. Deixa eu fazer uma correção de uma informação que eu dei. Eu acabei lendo aqui, estava lendo o regimento interno. Após a aprovação ou rejeição das contas, a decisão será imediatamente remetida ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União e do Estado. Então, eu não tinha visto isso, e realmente tem o artigo 178E do regimento interno que manda que a decisão seja encaminhada ao MP e ao Tribunal de Contas do Estado da União. É por isso que eu fiz a pergunta aquela hora para o senhor. Qual é o encaminhamento que a Câmara dá? Até porque, oportunamente, hoje, me parece, daquilo que resultar o relatório lá, por exemplo, da CPI da Covid, dali saem relatórios para várias instituições e até para a Justiça Internacional. E até por essa ocasião, né, que é de hoje, lá do noticiário que eu estava ouvindo hoje de manhã, eu pensei, por isso fiz aquela pergunta. A hora que a Câmara resolver isso, para onde vai? Então vai para o Ministério Público? O senhor disse para... Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas. Quer dizer, o Tribunal de Contas... Pegando o gancho que você está dizendo da CPI da Covid, veja, vai ser votado um relatório que tem 1.180 páginas e manda indiciar todo mundo por 232 crimes, e vai ser votado. Alguns políticos lá vão votar contra o relatório. Muito embora eu não vou entrar no mérito, porque eu não li o relatório, não conheço o relatório, mas são questões absolutamente políticas. Mas no relatório está absolutamente provado tudo. Tá bom, mas eu entendo que não está provado, e eu entendo que... Por que você entende? Eu entendo o que eu quero entender. Ele é mais ou menos... Politicamente é isso. Entendi. Mas o povo já vai entender outra coisa, né? Por falar a palavra entender, então cada um entende do seu jeito, né? Exato, exatamente. E a gente vai entender outra coisa. Mas, enfim... e mesmo o Tribunal de Contas, eu já vi cada decisão na época, por exemplo, né, Paulo? Aliás, às vezes, o senhor que é advogado podia explicar melhor isso, porque eu sou leigo, né? Mas eu sempre fiquei muito na dúvida. Afinal, eu penso assim, o Tribunal de Contas, ele analisa as contas como um auditor, né? E depois ele elenca tudo e diz, reprovo ou aprovo as contas. Mas aí ele não aplica sanção alguma. E aí, por isso mesmo, eu fico perguntando, isso é um tribunal ou seria na prática, um Tribunal de Contas uma auditoria especial do Estado?
Na verdade, Décio, o Tribunal de Contas ele funciona, na minha opinião, como um órgão consultivo do Poder Legislativo. Porque a decisão final da aprovação ou reprovação de contas é do Poder Legislativo local. Então, o Tribunal de Contas ele emite um parecer técnico. Olha, eu analisei tudo isso, aconteceu isso durante o ano de 2017, e por isso eu entendo que as contas devem ser rejeitadas por conta dessa situação. A função do Tribunal de Contas para aí. Ele remete para a Câmara, para a Comissão de Orçamento e aí a Comissão de Orçamento, ela pode simplesmente dizer, parecer do Tribunal, ok, muito obrigado pelo parecer, mas nós entendemos que as contas devem ser aprovadas. Ponto. E vai a plenário. Então, nesse caso, quem julga é a Câmara, não é o Tribunal. Porque na verdade é o seguinte, você pede para mim, advogado, um parecer sobre determinada situação. Eu faço um parecer lindo, maravilhoso, com não sei quantas páginas, citando um monte de coisa e concluo, olha, em relação à pergunta que você me fez, o meu parecer é no sentido de A. Entendi. Então vai dizer, muito obrigado, Paulo, pelo seu parecer, eu vou votar B. E aí que eu acho que o tribunal acaba sendo mais uma consultoria do que um tribunal. É uma auditoria, na verdade. Eu acho que é uma auditoria. Eu também acho isso. Eu às vezes fico pensando, por que é o tribunal? O tribunal executa tudo na forma da lei. E entre tudo que ele executa estão as penalidades e tudo mais. E o Tribunal de Contas é uma auditoria. Não sei se ele chega a ser um tribunal, né? E muitas vezes confunde muito. Eu lembrei agora do Dr. Zancaner, mas é coisa de 30 anos atrás. Ele jogou as contas no prefeito de Catanduva da época, o Val. Sim, Orlando Zancaner. Orlando Zancaner. Eu lembrei o nome dele, mas do prefeito da época eu não lembro. Mas enfim, ele elencou um monte de coisas, contratação sem licitação, um monte de coisa lá na análise do Tribunal de Contas e tal. Ele considera todas aquelas as coisas erradas e tal, e no final ele sugere ao prefeito que não cometa mais esse tipo de coisa para no final aprovar as contas. Eu me lembro de Catanduva. Foi em 91 por aí, eu fiquei pensando, falei, peraí, como é que você elenca um monte de coisa errada, depois fala, por favor, não faça mais isso, e aprova? É um negócio esquisito, mas enfim, não vem ao caso aqui. Porque eu estou falando, porque a decisão é política, Décio. O Tribunal de Contas ele julga, mas ele não tem, o julgamento dele não é terminativo. Não é um julgamento, a gente quando fala julgamento, dá a impressão de julgamento terminativo, entendeu? Mas o julgamento dele tem que passar por outras instâncias. Esse que é o problema, é um julgamento técnico, eminentemente técnico e não político. E aí você tem um julgamento político. Não só matão, isso que fique bem claro, não é matão que acontece isso, que daqui a pouco, matão. Não, isso todos os municípios, todos os 645 municípios do estado de São Paulo, exatamente da mesma forma. Entendi. A não ser que tenha algum município que tenha alguma novidade no regimento interno. Mas a ritualística no tribunal aprovar ou rejeitar as contas, vir para a Câmara Municipal, emissão de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e ir a plenário, isso é um rito obrigatório. Acho que as dúvidas estão sanadas. A votação está confirmada para segunda-feira mesmo, né? É uma sessão que não tem nenhuma outra função, nenhuma outra matéria a ser votada ou discutida, com exceção dessa conta, porque na verdade é uma sessão onde o relator da comissão, o vereador Robinho Ramos, ele tem um prazo de 15 minutos, para ler o relatório. Depois o ex-prefeito ou quem ele nomear como defensor tem o prazo de 15 dias, nossa, eu tô com 15 na cabeça, 15 minutos para sustentar a defesa, e aí passa a votação. Isso na sessão de segunda-feira. Não tem matéria de expediente, não tem nada. Ok, segunda-feira, então, esse tipo de decisão tem que ser tomada em sessão única e exclusivamente convocada para isso. Uma lei de diretrizes orçamentárias, tem algumas matérias que não podem ser votadas, outros assuntos naquele dia. Então, por isso, segunda, essas contas serão a pauta da sessão de segunda-feira que vem, que nós vamos acompanhar e ver como os vereadores vão se comportar diante de uma situação que é esta aí já relatada. Pois não, vereador? Só para finalizar, o ex-prefeito ou o advogado dele, na tribuna, podem convencer os vereadores que o parecer está errado. Então, essa é uma outra. Então, quando você fala em votação política, ele pode usar alguns argumentos na tribuna que convençam os vereadores que realmente o Tribunal de Contas
abre aspas, pegou pesado, não era bem isso, ou não é tanto isso, entendeu? Que a pena é muito alta. Então, isso pode acontecer. Então, a tribuna é feita para isso. A é feita para tentar convencer, em última e derradeira oportunidade, a votação ser alterada a favor de quem está pleiteando a alteração. Ele não fez a defesa aí nesse prazo que foi dado já pela comissão. Pode ser que ele não mande um representante na segunda-feira? Ou... Humberto, aí é uma questão... Claro que é dele, né? Ele que decide, mas... muito pessoal, entendeu? Estará perdendo outra grande oportunidade se não mandar lá um representante para fazer sua defesa, né? Como já perdeu a anterior. Mas vamos aguardar. Segunda é a votação. Tudo até agora reprovou as contas. Agora os vereadores, o que farão? Tecnicamente, os auditores do tribunal, tudo tecnicamente veio pela reprovação, pelas razões ali elencadas. Agora, a análise não é técnica mais, porque a maioria dos vereadores nem entende disso. Desculpa a expressão, isso não é demérito nenhum, porque nós sabemos que o vereador tem suas profissões, cada um tem a sua especialidade na vida. Agora, diante desse desconhecimento que é quase geral, a comunidade vai ficar desde já perguntando: como será que os vereadores vão votar isso tudo segunda-feira? Eles vão ficar atentos, com certeza, e nós também vamos acompanhar a isso. Paulo, muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado mesmo. Bom dia. Eu que agradeço, Darcio. Sempre à sua disposição. Um abraço a todos aí. Outro abraço.